Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. É uma passagem muito conhecida. O tema da mensagem é a palavra de Deus em nós. Amém? Você pode repetir comigo? A palavra de Deus em nós. Hebreus 4, versículo de número 12. A palavra do Senhor vai dizer assim, queridos, nessa noite. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém? Essa é a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Queridos irmãos, nós temos falado muito, nós somos insistentes e chatos na questão do TSD, tempo a sós com Deus. Querido, aquilo que eu prego aqui, aquilo que eu falo aqui, é fruto do meu devocional diário com Deus em casa, é fruto da minha busca a Deus em casa. Então, meu amado irmão, se eu tenho algo a dar, é porque eu busquei receber. E Deus está chamando a gente, querido, agora a algo acima do TSD, do tempo a sós com Deus. Amado irmão, no tempo a sós com Deus, a gente lê a palavra, a gente ora, busca Deus, a gente lê a palavra, a gente canta o louvor e sai para trabalhar. Esse é o tempo a sós com Deus. Mas Deus, essa semana, estava me falando, queridos, que nós precisamos ter um contato com a sua palavra de forma relacional. Pastor, o que quer dizer isso? Eu quero te convidar, queridos, a dar um passo a mais daquilo que você venha fazendo. Eu quero te convidar, queridos, a no momento de ter o teu devocional com Deus, de estar lendo a palavra, você se colocar naquela história e você se colocar ali como se Deus estivesse falando com você. Sabe, querido, hoje nós ainda não podemos ver a face do Senhor conforme a gente cantou hoje. É o nosso desejo do coração estarmos lá, vendo a face dele. Mas, queridos, a gente chega muito perto de contemplar a face do Senhor, quando a gente tem o nosso momento devocional em casa, mas não somente um devocional, quando a gente entende que Ele quer se relacionar comigo e que Ele está falando comigo por meio daquela palavra. Então, amado irmão, eu estava meditando nesse livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro da Bíblia que ninguém sabe quem escreveu. Muita gente pensa que é o apóstolo Paulo, outros dizem que pode ter sido Apolo, mas é uma carta que foi escrita aos irmãos hebreus judeus que estavam em Roma. E ali naquele lugar estavam rondando os ensinamentos heréticos, irmãos. Querido, a gente precisa conhecer a palavra para que a gente não seja enganado. Eu já falei aqui algumas vezes, mas não custa repetir. Sabe como é que a gente conhece uma nota de 100 falsa? Uma nota de 50 falsa? Quando a gente já tem o conhecimento da verdadeira. Quando você conhece a verdade e vem alguma coisa diferente, você percebe logo no ar que tem algo estranho, irmão. Quando você conhece a textura da nota de 50 e chega uma outra com papel mais liso ou mais fino, você vai entender logo que aquela nota é falsa. E os irmãos hebreus estavam lá em Roma, ouvindo ensinamentos heréticos. Haviam chegado homens naquele lugar que estavam dizendo, olha só, a graça de Deus não basta, vocês têm que voltar a fazer as coisas que o judaísmo ensinava. As pessoas estavam dizendo, a graça de Deus não basta, você tem que voltar a se circuncidar, você tem que voltar a obedecer à lei. E a pessoa que escreveu Hebreus está escrevendo para lá, para eles, para mostrar que esse ensinamento não partia do Senhor. Ele estava dizendo, olha só, a lei foi o aio, o tutor que conduziu o povo até a chegada do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei teve a sua importância, mas ela passou. Aquele que veio e morreu na cruz é suprema, ele tem supremacia e tem suficiência para poder deixar toda a lei para trás. Amados irmãos, o escritor de Hebreus está falando para aquele povo, olha só, para de olhar para aquilo que é sombra e começa a olhar para aquilo que é realidade. A gente cantou aqui dizendo, eu só quero ver você.
A gente está dizendo, Senhor, eu quero ver a realidade dos fatos, eu quero olhar nos teus olhos. A gente não se contenta mais com a sombra dele. E a lei era a sombra do ensinamento, a sombra da graça. Querido, o livro de Hebreus vem dizer, Jesus é maior do que qualquer sacerdote. Ele vem dizer, Jesus é maior do que qualquer anjo. Jesus é a revelação completa e perfeita de Deus na face da terra. Aleluia. Sabe, querido? Amado irmão, Jesus é apresentado como tal do sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Mas Jesus é apresentado também como um sacrifício. Aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado como aquele que, por meio do seu sangue, lança uma nova aliança, o Novo Testamento. Ah, querido, e deixa a lei para trás, onde começa agora o tempo do Espírito, da graça e da fé. Amados irmãos, no livro de Hebreus, Jesus é apresentado como o autor da história. Mas ele não é apresentado somente como autor da história. Ele é apresentado também como a própria razão da história. Ele é apresentado como o único que pode produzir a plena purificação dos nossos pecados. Em Jesus, em Hebreus, Jesus é a suprema revelação de Deus. Sabe, querido, você quer ver Deus? Uma vez perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, isso basta. Ele virou e falou assim, eu estou andando com vocês aí esse tempo todo e vocês ainda não me conhecem? Amado irmão, nós fizemos uma leitura do capítulo de número 4. E ele está falando, olha só, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Mas, querido, pouco antes, o autor está exortando o povo a confiar na palavra de Deus. E é por isso que eu disse para você, que a tua leitura precisa ser relacional. Eu queria te perguntar nessa noite, quantas lágrimas você derramou diante da palavra de Deus nessa semana? Sabe o que é uma leitura relacional, querido? É quando você lê aquilo ali com tamanho temor, com tamanha devoção, que aquilo ali faz um sentido tão grande para você que você sente como se Deus estivesse falando verdadeiramente com você e você não segura suas lágrimas. É Deus falando na terra contigo, querido. E Deus nos chama, querido, a um momento maior do que o simples TSD, a um momento de intimidade profunda para com o Senhor. Essa semana, para mim, foi a semana do chororô. Eu decidi, eu vou ler o livro de Hebreus todo. E eu comecei a ler, e daqui a pouco começa a lágrima descer. Quando chegou no capítulo 8, eu falei, não vou conseguir terminar de ler. Como Deus estava bradando comigo ali, no capítulo 10, como Deus estava falando a respeito da graça, como Deus estava falando a respeito do perdão, como Deus estava falando que apesar das minhas falhas Ele me ama, Ele se entregou na cruz do Calvário e que essa obra é completa. Eu já sou salvo, já sou justificado pelo sangue eterno que foi derramado na cruz do Calvário. Querido, aquilo ali me tocava profundamente, eu começava a chorar na presença do Senhor. Ah, meu querido, mas por que eu estou falando isso, querido? Porque uma coisa é ter contato com a palavra e um contato com o pregador. Irmãos, eu sou um canal de Deus para a sua vida aqui. Mas, quando a gente está falando sobre essa leitura relacional, eu queria que você estivesse hoje numa pregação relacional. No seguinte sentido, que você tivesse fé, convicção, de que Deus te colocou nessa terra, de que Deus te colocou nesse lugar, para ouvir a palavra que vai ser pregada aqui, para que seja bênção na sua vida. Sabe, irmão? Muitas vezes entramos na casa do Senhor, a palavra é pregada, e a gente sai na mesma desconfiança, no mesmo sistema, no mesmo desânimo, porque aquela palavra que chegou em mim não chegou com fé. Eu queria te dizer uma coisa nessa noite, querido. Não tente levantar um muro sem cimento. Nós temos aqui o irmão Vinícius, mas ninguém precisa ser profissional dessa área para saber que um muro sem cimento, ele fica de pé, queridos. Tá bem, igreja? Um muro sem cimento fica de pé? Se eu pegar ali tijolo, coloquei um tijolo em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, e não coloquei cimento, esse muro fica em pé, irmãos? Não. Mas sabe o que acontece? Qual é o paralelo que eu faço aqui nessa noite? Amados irmãos, assim como um muro sem cimentos,
ele não vai ficar em pé. A palavra que você recebe, se ela não tiver fé, ela não vai produzir o efeito que tem para produzir na tua vida. Sabe, querido, você entra aqui e você recebe uma palavra, mas essa palavra precisa estar acompanhada da fé, porque a fé é o cimento que vai legar você à promessa de Deus. É o cimento que vai fazer com que você persevere, com que você saia daqui e essa semana saia meditando nessa palavra, querido. Entenda o que Deus quer falar com você e comigo nessa noite. Para de ouvir simplesmente. Começa a crer naquilo que está sendo pregado. Começa a declarar aquilo que está sendo pregado durante a semana. Sabe, querido, Deus está te chamando e me chamando à ousadia. Ele está te chamando a chegar em casa e amanhã, no meio da adversidade, falar: Senhor, mas o pastor pregou assim, Senhor. Eu quero ver isso na minha vida. Deus está nos chamando a atitudes de fé, querido. O tijolo da promessa só poderá estar firme nesse muro que você está construindo na sua vida se estiver aderido, fixado por meio do cimento da fé. Sem esse cimento, esse muro cai e os tijolos se quebram. Sem a fé, nossa construção é humana. Sabe, irmão, às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa força. E quando a gente quer fazer pela nossa força, querido, não fica de pé. Não se sustém. Essa obra aqui, ela é feita pela fé no Senhor. Porque se não tivéssemos fé, já teríamos desistido há muito tempo. Amado irmão, Deus está te chamando a colocar por terra toda dúvida nessa noite. A colocar por terra todo desânimo. A começar a declarar por fé quem você é em Cristo Jesus. O que Ele fez por você na cruz do Calvário. Aleluia. Amado irmão, ouça a palavra de Deus e não duvide do que será dito nessa noite. Não duvide. Aproxime-se de Deus com ousadia e confiança de que tudo que vai ser dito e que já te foi dito vai se cumprir na tua vida. Amado irmão, você tem promessa? Você já recebeu uma profecia da parte do Senhor? Olha só, eu vou fazer determinada coisa na tua vida e que ainda não se cumpriu. Deus está reavivando essa profecia na tua vida nessa noite. Ele está falando: ó, presta atenção, eu não esqueci do que eu falei com você. Eu vou cumprir, eu vou fazer, eu vou operar. Glória a Deus. A palavra é pregada e precisa ser recebida por fé. Entenda, querido, versículo de número 12 que a gente leu, ele se divide em algumas partes. Eu gostaria de meditar com você. Você precisa entender que essa palavra é viva. Às vezes fica assim: não, palavra viva querido. Aquilo que é falado e que entra no teu coração produz mudança dentro de você, porque é viva. Essa palavra é como João 6,63 vai dizer: é o Espírito quem dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Meu irmão, quando você entra por essas portas, você ouve a palavra de Deus, isso vai mudando alguma coisa aqui, isso vai quebrando corrente, isso vai mudando conceito, isso vai transformar a tua vida. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A palavra que a gente prega precisa ser a palavra da graça, porque a palavra da graça, ela tem o Espírito que traz a vida. Ela não é a lei que produzia a morte e a condenação. Querido irmão, 1 Coríntios 15:45, da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente, mas o último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Jesus Cristo é quem traz o Espírito que dá vida a cada um de nós. Amados irmãos, nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz que Jesus disse: olha só, é melhor que eu vá, para que eu possa enviar o meu Espírito, querido. Se Jesus disse que era melhor que ele fosse, querido, imagina o presente maravilhoso que ele me deu e te deu. Quando ele colocou dentro de nós o Espírito Santo, querido. Mas a palavra de Deus não é só viva, ela também é eficaz. Sabe, irmão, nós estávamos conversando na escola dominical, como um simples convite do Robson,
a um casal de jovens, fez com que aqueles jovens que talvez a gente olhasse e falasse assim, esse não vai para a igreja, viessem aqui num trabalho de quinta-feira do Movimento Jovem. Sabe, querido, a palavra que Deus tem para a minha vida, para a tua vida e para você levar para outras vidas, ela é eficaz. O que significa isso? Isaías 55, de 9 a 11. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora olha o que Deus fala. Como a chuva e a neve descem dos céus, e não retornam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para o que dele se alimenta, assim também acontece com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Deus está falando, olha só, é impossível que a chuva desça e não produza fruto. Assim como é impossível que você ministre a minha palavra e não haja um sacudir dentro do coração de alguém, não haja um fogo a queimar dentro do coração de alguém, não haja uma transformação de mente, de pensamento, de entendimento no coração de alguém. É impossível, Fabiano, você adorar ao Senhor e uma pessoa passar e ouvir e não ser tocada pelo Senhor. É impossível, querido. Entenda. Não porque nós somos melhores, não, mas porque nós temos o Espírito de Deus em nós. Essa palavra vai e produz o fruto para o qual Deus a enviou. 1 Tessalonicenses 2,3 diz, outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Presta atenção agora. O que Paulo está falando aos Tessalonicenses. É que tendo vós, presta atenção, recebido a palavra que de nós ouvistes, e que provém de Deus, acolheste essa palavra, não como simples ensino de homens, mas sim como é na verdade, a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que creres. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando para os Tessalonicenses, olha só, caramba, vocês creram. Vocês receberam. Vocês sentiram um desejo que não tinha antes de ler a palavra, de orar, de se consagrar. Está fazendo efeito. A palavra é eficaz. Mas a Bíblia diz, continua dizendo, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Mas também ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ontem eu estava com um amigo meu de infância. E ele, um militar, um oficial do exército, e ele estava me contando como é que ele se converteu ao Evangelho. Ele disse, Eric, a gente que é militar, a gente passa por tanta provação, e lá dentro é o seguinte, dá teu jeito, resolve o problema, o negócio está na tua mão. Tu tem que resolver. Ele falou, Eric, com isso, eu comecei a achar que eu era capaz demais. Eu comecei a achar que eu podia fazer coisas que outros não podiam. Mas um dia eu fui convidado para um retiro de casais. E a minha mulher fez a inscrição sem me avisar. E eu falei, não vou. No dia que era para ir, eu não arrumei nada. Mas a minha esposa queria tanto ir que pegou minhas roupas, jogou tudo dentro. E a gente ia passar uma semana lá, mas ela esqueceu até de colocar as toalhas. Mas a gente foi. Ele falou, Eric, quando o primeiro irmão veio me saudar lá, eu fui grosso com o cara. Falou, por que esse cara está vindo na minha direção com esse sorriso? Eu não conheço ele. Não faço ideia de quem é. Ele veio na minha direção com um sorriso, querendo me dar um abraço. Eu falei, meu irmão, não te conheço. Tá rindo pra mim pra quê? Aquele irmão saiu. Aí ele falou, Eric, Deus mandou uns 6 irmãos depois
Tipo, olhou assim, tu vai fugir de um, quero ver tu fugir de 6. Aí vem 6 irmãos com um sorrisão, dizendo, seja bem-vindo em nome de Jesus, que desce. Falou assim, cara, eu não tive nem como ser grosso com o pessoal. Eu fiquei meio assim, e daqui a pouco eu comecei a me questionar, por que eles são bons para mim, se eles nem me conhecem? Por que eles são bons para mim, querem fazer o bem, querem me servir, trabalhar para mim, se eu nunca fiz nada de bom para eles? E ele falou, então por que Deus é bom comigo? Se eu sei que eu sou um pecador e sou falho. E olha só, o desejo de abraçar, o desejo de sorrir, o desejo de bem receber, levou o rapaz à reflexão. E ele começou a refletir como Deus era bom. E ali ele começou a se entregar a Deus. A palavra de Deus, o sorriso dos irmãos, foi uma pregação para ele. A pregação da bondade, a pregação do amor desinteressado, a pregação daqueles que se dão pelo próximo. Querido, que pregação foi um sorriso? E Atos 2:37 vai dizer uma coisa. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Sabe, querido, quantas vezes eu estava num trem, não tinha nenhum crente pregando, aquele silêncio sepulcral, eu olho aquelas pessoas em volta e falo assim, tem alguém aqui para Jesus. Tem que começar um trabalho, tem que fazer alguma coisa, querido. E ali eu estava sozinho, segurando lá no ferro, eu começava, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí começava o pessoal, pai, você vai ser crente, vamos ver, estamos tudo tranquilo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Querido, às vezes aquele que estava reclamando, daqui a pouco se calava, começava a ouvir a palavra, daqui a pouco estava aceitando a Jesus dentro de um trem, porque essa palavra vai no âmago do coração. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Essa palavra significa aqui, queridos, quando fala, esses homens ouviram a palavra em Atos 2, significa que eles ficaram aflitos no seu coração, sentiram um profundo remorso, ficaram muito comovidos, compungiram-se em seu coração. Sabe, queridos, o que significa no original? Você já viu na obra, principalmente na rua, aqueles homens com a britadeira? É como se o Espírito Santo, quando você prega a palavra, entrasse com uma britadeira e vai quebrando o coração de pedra até achar a parte mole para poder fazer a obra de Deus na vida da pessoa, querido. Amado irmão, a palavra de Deus ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. E é por isso, querido, que eu fui em lágrimas tantas vezes essa semana, ao ler, a sentir, querido. Jeremias 23:29 diz, não é a minha palavra como fogo, mas poderoso? E não é como uma marreta que despedaça a rocha? Ah, querido. Nós estamos sendo convidados por Deus a não somente ter um TSD. Presta atenção nisso. Deus está falando, eu quero mais com você. Eu quero mais intimidade com você. Agora, quando você lê, você vai falar aquilo que o pastor falou na igreja. Senhor, eu quero ter relacionamento contigo. Eu quero chorar igual o pastor. Fala comigo. Deus está me chamando e te chamando. A intimidade com Ele, querido. A Ele te tocar no profundo da tua alma e você precisar entender que existem coisas que cada um de nós precisamos deixar. Ai, pastor, eu estou escandalizado, pastor. O senhor tem coisa para deixar? Sim, querido. Todo dia nós podemos ser melhores. Todos os dias nós podemos avançar. Todo dia nós somos convidados a ter um pecado como algo de estimação na nossa vida. Algo que não edifica. Algo que toma o nosso tempo, algo que toma o tempo da nossa família, algo que toma o tempo do próprio Deus. Amado irmão, e a palavra continua dizendo que essa palavra que é pregada, ela é capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma do espírito juntas e medulas.
Sabe o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, querido? O autor do livro de Hebreus quer dizer aqui? Ele está falando, olha só, quando você lê a palavra de Deus, você começa a ser um homem espiritual, que não se conduz simplesmente pela tua alma e pelo teu querer, mas começa a se conduzir pelo Espírito de Deus e pela vontade de Deus. Quantas decisões na nossa vida nós tomamos e quebramos a cara, porque são decisões tomadas na nossa alma, sem a direção do Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, de 10 a 16, vai dizer: Deus, todavia, revelou a nós por meio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele resiste? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Preste atenção no que ele vai dizer agora. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente, a sua maravilhosa graça. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Sabe, querido, tem coisa que por mais que você pregue, ninguém vai entender. Às vezes você está falando algo. Acontece muitas vezes, querido, da esposa falar algo pra gente, a gente não querer ouvir. E muitas vezes ela está sendo usada por Deus naquela área. E a gente acaba pecando, porque a gente não para investigar e saber se é a vontade do Senhor. Querido, quem é espiritual vai se conduzir de forma espiritual. Quem é espiritual vai pegar a palavra de Deus e vai compreender, porque aquelas coisas ali se discernem espiritualmente, irmão. Sabe, às vezes você fala assim: ah, mas eu não entendo o que eu leio. Começa a clamar o nome do Senhor e fala: Senhor, eu quero entender essa palavra, me dá entendimento, me dá direção, eu quero entrar no profundo contigo, eu quero ser como pastor, como irmão que prega, eu quero estar entendendo aquilo aí, isso fazendo mudança dentro de mim, querido. Amado irmão, a palavra diz também, para terminar, ela é capaz de penetrar a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, mas também diz que ela é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Sabe, irmão, a gente pode vestir uma máscara para todo mundo, menos para Deus. Ah, eu vou lá na igreja, mas o pastor não sabe do meu pecado. O pastor não sabe da minha prática. O pastor não sabe disso, daquilo. Querido, eu posso não saber, mas eu quero te dizer, o Deus que eu sirvo sabe. Então, meu amado irmão, Jeremias 17:10 diz assim: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Sabe, querido, quando a palavra de Deus é pregada aqui e ela fala no seu coração, meu querido, não adianta resistir. Entenda de que Deus está usando o pregador para te transformar, para mudar a tua história. Sabe, querido, Ele sonda profundamente o nosso coração. Irmão, não basta eu estar aqui na frente. Não basta o Juan estar tocando violão. Não basta eles terem esse trabalho lindo que tiveram, de fazer todas as coisas, se a nossa motivação não está santa no Senhor. Ah, eu vou na igreja domingo para poder acertar minhas contas com Deus. Tipo, no domingo eu vou para a igreja para na segunda-feira eu poder pecar. Que história é essa, querido? Quem sabe Deus está tocando o profundo do teu coração nessa noite, falando: olha só, não é assim que eu quero você não. Eu quero que você compreenda que a minha graça não é brecha para poder pecar, que a minha graça é maravilhosa, mas é para transformar a sua vida, o seu modo de viver, o seu modo de entender as coisas. 1 Samuel 16:7. Entretanto, o Senhor disse a Samuel: não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o homem vê,
Porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Ele está te sondando nessa noite, irmão. Ele está pesquisando, querendo saber os porquês da sua vida. Ele quer te levar a uma motivação santa de estar na sua casa, não para receber as bênçãos que Ele tem para dar, mas estar na sua casa para ter um relacionamento profundo com Ele. Concluindo, querido, foi lido no início do culto Isaías 54, 2 e 3. E essa palavra diz que Deus nos ordena lançar as estacas e ampliar as nossas tendas. Mas sem fé, isso é somente uma frase, querido. Eu volto ao início da pregação nessa noite. Deus fala, amplia a tua tenda, estica as cordas, lança as estacas. Se você não tiver fé naquilo que Deus está falando nessa noite, você só ouviu uma frase motivacional, como se fosse qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo falando. A palavra diz que nós fomos justificados por Jesus Cristo quando Ele morreu a nossa morte na cruz, para que vivêssemos a sua vida e que não há mais condenação sobre nós, porque depositamos a nossa fé no seu sacrifício, onde Ele foi feito o pecado, para que a gente seja feito a justiça de Deus. Aleluia. Onde Ele nos ensina a caminhar não na consciência mais do pecado, queridos, entenda isso. Deus não quer que você caminhe na consciência do pecado. Deus quer que você caminhe na consciência da justificação, de que Ele já te justificou. Mas sem fé, meu irmão, isso tudo que eu falei aqui é só uma linha de pensamento bonita. Sabe, você sai daqui, vai para casa e amanhã de manhã acorda, Deus está aborrecido comigo. Você acorda amanhã de manhã e fala assim, Deus não me ama. Você acorda amanhã de manhã e se vê diante de problemas, diante dos quais você pensa em desistir da sua caminhada. Querido, isso é andar sem fé. E a fé, meu querido, é o que agrada ao Senhor, porque sem fé ninguém vai ver a Deus. Meu irmão, a palavra de Deus nos ensina hoje que a gente não recebeu um espírito de escravidão conforme eu li. A gente não recebeu um espírito de medo. Sabe o que aconteceu no deserto, irmãos? Os homens estavam tão assustados com a presença de Deus que viraram para Moisés e falou, Moisés, a gente não quer ouvir Deus falar não. Manda Ele falar contigo para você falar comigo. Às vezes, querido, você quer que Deus fale com o seu pastor, para o seu pastor falar com você. Só, meu irmão, que o Espírito que Deus nos oferece para a gente receber, querido, é um Espírito para a gente ouvir Deus falar diretamente com a gente. Nós recebemos um Espírito que nos adota como filhos e por meio do qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos clamar, Paizinho querido, cuida de mim. Meu irmão, mas se essa palavra não entrar em você nessa noite, se Deus não tocar profundo em você nessa noite, isso vai ser só teologia, querido. Uma teologia que não produz transformação, não. Meu querido, cada vez que você entrar aqui, você precisa entender, Deus quer mexer no teu profundo, nos negócios do teu profundo aí, naquelas coisas escondidas que só você e Deus sabe, é naquilo que Ele quer tocar hoje. Ele não quer falar de teologia, somente de ensinamentos, não. Ele quer se relacionar com você. E Ele te convida pela fé, olhar a sua face, conforme a gente falou. Você pode fechar os seus olhos nessa noite? Você pode invocar a realidade do amor de Deus sobre a tua vida. Você pode falar, Senhor, esse pregador está pregando que eu preciso crer, me ajuda na minha pequena fé, porque eu quero entender que eu sou amado, eu quero entender que eu sou querido, eu quero entender, Senhor, que Tu tem um plano muito melhor do que os meus planos. Pela fé,
Com os teus olhos fechados, você vai falar: Senhor, eu quero crer mais nas tuas promessas. Eu quero murmurar menos diante das lutas. Eu quero me conter e receber o fruto do Espírito para poder dar um bom testemunho a esse mundo que tanto precisa. Amados irmãos, recebam na sua vida a realidade do amor de Deus sobre vocês, para que haja uma consciência. Sabe o que Hebreus capítulo 4 estava falando, queridos, para definir a pregação? O povo não conseguia descansar. O povo vivia atribulado na mente. O povo vivia preocupado com o dia de amanhã. E o livro de Hebreus está falando, querido, olha só, você precisa se esforçar para crer que Deus está cuidando de você, para você poder descansar nele. Começa a desenvolver a fé de saber que você é filho, de que você é querido, de que você é amado e que Deus tem um futuro lindo para a tua vida. Ele está te chamando, meu irmão. Ele está te convidando, minha irmã, a pela fé descansar nele. A pela fé depositar nos seus pés toda a ansiedade e toda a preocupação. Porque a tua ansiedade, meu irmão, não vai produzir a justiça de Deus. A tua preocupação não vai produzir mudança nenhuma, mas a tua fé e a tua confiança será honrada pelo teu Deus, e você vai ver o agir dele como um pai que ama um filho, se manifestando a favor do seu filho. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos adorar com esse louvor. Pela fé posso caminhar, pela fé posso enxergar